A Revolução Chinesa de 1949 é um marco crucial na história da China moderna, tendo alterado profundamente o destino da nação e moldado seu curso ao longo do século XX. Para entendermos o mundo atual e suas disputas, é essencial compreendermos as causas, os principais acontecimentos e as consequências dessa revolução para discernir plenamente o seu impacto na história da China. As causas da Revolução Chinesa de 1949 remontam às décadas anteriores, marcadas por conflitos, agitações sociais e pressão estrangeira. Dentre as principais causas destaca-se a própria instabilidade política. A China era governada por uma monarquia decadente, fraca, devido principalmente à falta de tecnologias, principalmente ligadas ao campo militar. O governo chinês enfrentava pressões estrangeiras e rebeliões internas, como a Revolta dos Boxers, em 1900, e a Revolução de 1911, que levou ao colapso da dinastia Qin e à criação da República da China, sob a liderança do partido Kuomintang da China, o qual era liderado por Sun Yat-sen. Um segundo ponto que podemos destacar foi a fragmentação e conflitos. Após a queda da dinastia Qin, a China enfrentou um período de fragmentação política e lutas entre senhores da guerra regionais, enfraquecendo ainda mais o país. Além disso, destacamos inclusive intervenções estrangeiras. A China foi explorada por potências estrangeiras que impuseram concessões e controle sobre vastas áreas do país. A humilhação chinesa em tratados desiguais alimentou ainda mais o nacionalismo da China. Outro ponto que podemos abordar foi o descontentamento popular. A pobreza generalizada, a opressão política e as desigualdades sociais alimentaram o descontentamento entre a população chinesa, levando a uma crescente insatisfação. Outro ponto fundamental foi a invasão japonesa da Manchúria no ano de 1931, assim como também da própria China no ano de 1937. A agressão japonesa, que começou com a invasão da Manchúria em 1935 e se espalhou para o restante da China no ano de 1937, foi um fator significativo que desencadeou conflitos e aprofundou a crise na China. O combate à ocupação japonesa uniu inclusive as forças comunistas e nacionalistas do Kuomintang contra o inimigo em comum. Essa agressão do Japão sobre a China acabou por enfraquecer profundamente o governo chinês. Isso resultou em uma situação dramática depois do ano de 1945, quando a própria Guerra Civil Chinesa reiniciou-se. Ao longo de todo o século XX, diversos acontecimentos levaram a esses acontecimentos dramáticos que culminaram no ano de 1949 com a tomada do poder pelo Partido Comunista Chinês. A revolução foi liderada pelo Partido Comunista Chinês, o PCC, fundado ainda no ano de 1921. O partido estava sob a liderança de Mao Tse-tung. Os principais eventos que levaram à revolução incluem a longa marcha ainda no ano de 1934 e 1935. Foi uma retirada dos esquadrões do Partido Comunista Chinês para fugir à perseguição do exército do Kuomintang, que os vinha derrotando. O Partido Comunista Chinês iniciou uma retirada estratégica de milhares de quilômetros para escapar do cerco das forças nacionalistas. Isso consolidou o poder de Mao e o prestígio do Partido Comunista Chinês. A Guerra Civil de 1945 e 1949. Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a China mergulhou em uma terrível guerra civil entre os comunistas e nacionalistas. Os comunistas, com o apoio da União Soviética, assim como também de uma parcela significativa da própria população chinesa, derrotaram os nacionalistas, culminando na proclamação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949. A Revolução Chinesa teve uma série de consequências significativas para a própria China. Em primeiro lugar, nós destacamos o governo de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung
emergiu como líder indiscutível da China, estabelecendo um regime comunista sob a liderança do Partido Comunista Chinês. Seu governo promoveu uma reforma agrária radical, coletivização da agricultura e industrialização acelerada. Outro ponto que devemos ressaltar foi o grande salto adiante. Entre os anos de 1958 e 1962, Mao Tse-tung lançou uma campanha ambiciosa para acelerar a industrialização e coletivização, resultando em um desastre econômico e na Grande Fome, que causou a morte de milhões de chineses. Outro ponto que devemos ressaltar é a própria revolução cultural promovida por Mao Tse-tung entre os anos de 1966 e 1976. Nesse período, Mao Tse-tung lançou outra campanha massiva para eliminar elementos ditos burgueses e revisionistas da sociedade, levando à perseguição em massa, à reeducação forçada e na destruição cultural. As mortes estimadas devido à Revolução Cultural variam muito, de centenas de milhares a até mesmo 20 milhões de seres humanos. A cifra exata daqueles que foram perseguidos ou mortos durante a Revolução Cultural, entretanto, podem nunca ser conhecidas, uma vez que muitas mortes não foram relatadas ou foram ativamente encobertas pela polícia ou autoridades locais. Um quarto ponto que devemos abordar é a estabilidade política. Apesar dos excessos e estratégias, o governo de Mao Tse-tung trouxe estabilidade política e unidade à China após anos de conflito e instabilidade. Outro ponto que podemos destacar foram as transformações sociais. A revolução resultou em mudanças profundas na sociedade chinesa, incluindo a coletivização das terras, assim como também da educação universal. Entre as principais consequências da Revolução Chinesa de 1949, temos a ascensão da China como uma potência global. A China emergiu como uma das principais potências mundiais, principalmente após a abertura econômica sobre Deng Xiaoping, na década de 1980. Outra das grandes consequências que podemos abordar foi o próprio legado de Mao. O governo de Mao Tse-tung deixou um legado complexo, com realizações econômicas e sociais misturadas com tragédias e repressão política. Um ponto que podemos destacar foi a continuidade do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês permaneceu no poder até hoje, mantendo o controle autoritário sobre o país. Outro ponto que destacamos foram as próprias transformações sociais profundas. A Revolução Chinesa transformou radicalmente a sociedade chinesa, incluindo a melhoria das condições de vida para milhões de pessoas, principalmente depois das mudanças econômicas realizadas por Deng Xiaoping na década de 80, embora a um alto custo humano. A Revolução Chinesa de 1949 continua a moldar o curso da história da China e tem um impacto duradouro na política, na economia e na cultura do país, assim como também de toda a região e como não falar do próprio planeta. Ela representa um exemplo único de uma nação que passou por uma revolução radical e emergiu como uma potência econômica e militar global. Se você busca aprender um pouco mais sobre os principais acontecimentos históricos e como eles se relacionam, vejam as minhas outras videoaulas que já estão disponíveis no canal. Valeu, pessoal, e até a próxima!